E nesse sonho, eu estava na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, e tinha 12 sacerdotes em volta de mim. E eles oravam em línguas e eu repousava. Quando eu levantava, um deles me pegava pelo ombro e falava assim: Jesus tem pressa, Jesus está voltando. Ele quer sua resposta. Você quer se consagrar ao Senhor? E eu chorava muito, porque na época eu pensava assim, meu Deus, meu sobrinho é recém-nascido, eu quero ver ele andar, né? Todas essas coisas que a gente tem, essas bobeirinhas humanas e que são muito bonitinhas, né? E aí ele me balançou, ele falou assim, vamos, Deus tem pressa. E quando eu fui dizer sim para ele, eu acordei. E eu chorava tanto no sonho que acordei chorando, chorando muito compulsivamente, e fui trabalhar. Deixei a história de lado, fui trabalhar, escutando o Padre Marcelo, e ele começou a ler um testemunho de uma pessoa que mudou de vida, enquanto tinha, por uma palavra que ele disse, né? E aí ele chorando falou assim, ó, porque é só isso que eu vou levar para o céu. Aí ele falou, ei menina, quem escutou o Padre Marcelo algum dia na vida sabe que ele fala essas coisas. Ele falou assim, ei menina, não me interessa se você é gerente, não me interessa se você ganha X por mês, se Deus está te chamando, vá. E eu tinha certeza que era para mim. Eu fui pro banheiro, chorei, chorei, chorei. E aí voltei e comecei a pesquisar. Mas eu sempre falo assim, que eu nunca tive um deslumbre por um hábito, sabe? Eu nunca tive deslumbre por um convento. Eu queria só ser de Deus, mas estar no mundo ajudando, assim, onde a igreja não pode entrar, sabe? Essas coisas, assim, que era o meu desejo. E aí eu deixei, vi lá na Canção Nova como que era para ser uma consagrada. Eu falei, se um dia acontecer, de repente eu vou. Uma grande amiga minha me mandou mensagem que queria ir no grupo de oração da Canção Nova. Naquela época era na terça, agora é na terça de volta, na terça-feira. E ela dizia assim, era uma situação dela, né, particular. E aí eu falei, não, vamos. Mas eu fui por causa dela, não estava preparada e na época eu não estava nem vestida. Eu lembro até hoje, eu estava com uma blusinha de rock, batom meio escurão, quase preto, que na época eu tinha 2 meses de conversão. Então, a vida estava se acomodando ali ainda. Então, eu tinha a roupa de ir na igreja e a roupa de ir trabalhar, né, nesse caso. E cheguei lá, a pregação era assim, ó, porque você vai ser cobrado pelas pessoas que você deveria evangelizar e não evangelizou. E para mim isso foi muito forte. Essa palavra da gente ser cobrado por aqueles que deveriam evangelizar e não evangelizou foi muito forte para mim. E quando veio o Santíssimo, antigamente, logo depois do grupo, vinha o Santíssimo passear, né? E aí, quando veio o Santíssimo, Deus falou assim para mim, por que você faz as perguntas erradas? Por que você foge da pergunta? Por que você fica perdendo o seu tempo perguntando se eu quero que você seja catequista, quer que eu seja ministra? Eu quero você, eu quero teu coração, quero que você inteira. E aí eu comecei a chorar, porque eu pensava assim, eu falei, meu Deus, né? Então eu quero, se o senhor quer, eu quero, né? E aí, só que veio o momento razão, né? Porque eu sou bem racional. Eu falei, Senhor, hoje eu sei que é o Senhor falando comigo. Mas na época eu tinha 22 anos, eu acho. Eu sou meio perdido nos dados, mas acho que 22 anos. Eu falei, mas se daqui a 40 anos eu for uma freira feia, gorda, chata e frustrada, e achar que eu perdi a minha vida por causa de um delírio, então eu preciso que alguém lá do palco me confirme. Mas até eu elaborar todo esse pensamento com o Senhor, já estavam cantando Tão Sublime Sacramento. Então, quem já foi na Canção Nova sabe que na hora depois do Sublime não tem mais revelação, não tem mais nada, né? É só a bênção, né? E a gente vai embora. O diácono ficou em pé, mandou parar a música, apontou na direção que eu estava e falou assim, ó, Deus já te falou, eu te confirmo com a vida consagrada que ele te ama. E aí, eu que tinha tantas coisas que eu queria fazer, até o Senhor, né, até ir servir o Senhor, eu já não queria mais nada. Naquele momento, eu queria já pegar meu saquinho e já ir para qualquer lugar servir o Senhor, assim.